A nossa conversa dessa noite será sobre a hora da crítica. É um dos assuntos do livro Estude e Viva, tá? Ele é do Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. E também, como sempre, lógico, das nossas obras básicas, na noite de hoje, com o Evangelho e o Livro dos Espíritos, tá? Nós estamos num momento em que muito se critica. Vocês já devem ter percebido isso, né? É crítica em cima de críticas. Até nos lares, nas casas, né? É pai criticando filhos, filhos criticando pais, e assim tá uma corrente. Até mesmo alguns dizem, né? É pela questão de estarmos todos mais em relacionamento, né? Porque, de acordo com a pandemia, as famílias têm ficado mais unidas, mais dentro de casa, né? E por conta disso, os defeitos parece que afloram mais, né? E as críticas acabam aumentando. E nesse livrinho nós temos a seguinte colocação: salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos outros. No entanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão assestadas contra nós. Junto de amigos, quanto de opositores, ouvimos objurgatórias e reprimendas, e não raro tombamos mentalmente em revolta ou depressão. Azedume e abatimento, porém, nada efetuam de construtivo. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo, apenas obscurecem situações ou complicam problemas. Aí vem aquela questão, né, meus irmãos? Falar é tão fácil, as palavras são tão belas, tão instrutivas, né? Dizendo que nós temos que ter parcimônia, calmaria, não criticar os outros e aprender a não interiorizar as críticas que nos são feitas. E é complicado as duas coisas, né? Porque às vezes a gente é imbuído de tamanha força de boa vontade, na qual nós acreditamos fiamente, que tentamos agir para o bem do outro. E aí o que a gente faz? Não, meu marido, ou meu filho, ou minha mãe, né? Ou seja, a pessoa com quem nós estaremos convivendo, e a gente diz assim: mas tudo que eu quero é para o teu bem. Não, tu tem que terminar essa faculdade, tu já desempenhou tanto tempo dentro dela, te forma, depois tu pega um emprego qualquer. Porque o importante é ter um certificado. E aí a filha, o marido, a esposa, enfim, diz: não, mas eu não quero mais isso, eu me desencontrei, eu não estou feliz dentro disso. Mas vai perder um monte de tempo, querendo mudar agora, tu já vai te formar. Quem está certo? Quem está errado? Eu não vou julgar
o pai, a mãe, quem está criticando o abandono, está fazendo isso querendo dizer, olha, pelo menos você já vai ter um certificado, depois segue outro caminho e tal, se é o que deseja, para garantir, porque a gente sabe que hoje em dia é tão importante, né, para conseguir uma colocação um pouquinho melhor na questão de trabalho, de emprego, né, se ter pelo menos um curso superior. Mas também não está errado aquele que não se sente satisfeito no seu caminho. Aquele ou aquela que deseja mudança, que está criando para si mesmo uma infelicidade por ter que estar fazendo aquilo que não quer. Então, no fundo, as duas pessoas têm razão. Só que mais perde a razão aquele que quer impor a sua para a vida do outro. Nenhum de nós tem o direito de querer impor ao outro aquilo que nós pensamos. Como é claro que ninguém deve querer impor a nós o que pensa. Só que, quando a questão é contrária, nós devemos o quê? Escutar e simplesmente agradecer. Muito bem, muito obrigada pela tua opinião. Vou pensar. E pronto. E não atribuir a nós aquilo como uma obrigação, porque o Mestre Jesus, nosso Deus Pai de bondade, nos deram o livre arbítrio. Então, só nós somos responsáveis pela nossa caminhada. Mesmo a criança, que ainda é responsabilidade dos pais, né? No trilho da educação e da elevação moral, ela também, às vezes, tem que dar uma escorregada, ralar um joelhinho, para ver que se tivesse obedecido a mamãe e o papai, não teria acontecido. É o livre-arbítrio da criança. A gente às vezes diz assim, bota o tênis para não machucar o pezinho. A criança diz que não quer. Claro que a gente sabe que não vai soltar a criança onde tem caco de vidro, coisas perigosas, mas enfim, pedrinhas sempre tem na nossa caminhada, né? Aí a criança cisma, não quer botar, não coloca e ela machuca o pezinho. Uma pedrinha, coisinhas leves, né? Que a gente sabe que a criança logo começa a chorar. E aí? Aí a gente olha para o filhinho e diz assim, viu? A mamãe aconselhou para colocar o tênis. Agora doeu. Doeu e vai passar. Porque nós, de certa forma, aceitamos o livre-arbítrio do nosso filho. Se era para ficar batendo de frente, esperneando por causa de um tênis, que deixasse. Claro, né? Num ambiente com uma certa segurança, como eu falei, não vamos entrar em extremos, né? Não é assim, as coisas não funcionam dessa maneira. Tudo aqui se ter responsabilidade e parcimônia. Mas em relação aos adultos, meus irmãos, nós não podemos e nem devemos impor nada a ninguém. E quando tentarem nos impor qualquer coisa, nós precisamos entender, respeitar e, de certa forma, até agradecer a opinião, o conselho, seja da maneira que vier, ou até a crítica. Por quê? Porque o nosso dever maior é de nos amarmos, é de nos conhecermos, é de olharmos para dentro de cada um de nós e sermos felizes.
Sendo assim, fazendo esse exercício, que eu sei que também não é fácil, quando alguém olhar para você e dizer assim: ai, não gostei do teu cabelo, você diz: tá bom. Só que dentro de mim diz assim: eu adoro, estou muito feliz. E pronto. Isso é falando para mim mesmo, né? Não vou falar isso na frente da pessoa para não criar uma situação incômoda, indelicada. Mas é isso, cada um tem o direito de expressar o que pensa, mas cada um tem o dever de assimilar ou não aquilo que recebe. Porém, sempre com educação. E é o que mais está faltando no nosso mundo nesse momento. As pessoas ou gostam de azul ou gostam de amarelo. Quem gosta do amarelo critica completamente o azul. Quem gosta de azul critica completamente quem gosta de amarelo, esquecendo que existem tantas outras cores no nosso arco-íris. Quer dizer, a nossa vida, ela é plena, ela é cheia de variações. Então, se você, mesmo achando que alguém vai dar 3 passos e tropeçar naquela pedra, e se você disser: fulano, olha, eu estou vendo, não quero saber. Eu queria te avisar da pedra, não quero saber. O que você pode fazer? Você não pode entrar em enfrentamento com a pessoa. Não é isso que nos é ensinado. E ao mesmo tempo, se alguém vier lhe criticar, falar qualquer coisa, mesmo que você saiba que nada daquilo está correto pela sua visão, você tem que entender e respeitar como opinião do outro. E não se deixar abater, como aquela criança mimada que tudo quer do seu jeito, quando for diferente, chora, esperneia. É assim que nós muitas vezes fazemos com os outros. Se alguém vem e nos faz uma crítica, pronto, o mundo caiu. Porque fulano me criticou, porque olha que eu faço tudo tão direitinho, que eu limpo o centro todo. Daí um dia eu cheguei lá e tinha alguém falando: ai, porque isso aqui está com um monte de copo jogado no chão, tem que fazer uma limpeza. Parece que estava dizendo que eu não limpava. Que a gente vai tirando conclusões, né? A gente pega o bonde andando das conversações e começa a tirar conclusões, as nossas. Estão falando de mim, porque eu costumo limpar. Mas a gente não escutou que no começo a pessoa falou assim: determinadas pessoas que estavam ali antes usaram a nossa sala, deixaram aqueles copos todos jogados no chão, que pena, ficou tudo sujo. Não, só escutou: tem um monte de copos jogados no chão e está tudo sujo. Sabe por quê? Porque nós somos inseguros. Então, nós atribuímos tudo o que dizem em torno de nós como se fosse para nós mesmos. Porque nós achamos que nunca está bom, que nós não somos bons o suficiente. E aí nós absorvemos todas as opiniões e todas as críticas contra nós mesmos. Aí assim, vem uma pessoa e diz: ai, tu fica tão bonito de cabelo comprido. Daí a gente deixa o cabelo comprido. Porque daí eu agrado aquela pessoa. Aí vem uma outra pessoa e diz assim: ai, você fica tão bonita de vermelho. Daí eu vou lá e compro o vermelho para usar. Só que eu não gosto de cabelo comprido e muito menos de usar vermelho. E aquilo vai me amofinando. É culpa de quem falou que gosta de mim de cabelo comprido ou de quem falou que me gosta de roupa vermelha? Não. A culpa é minha. Eu me deixo magoar. Eu me deixo
incomodar. Eu me permito ser ofendida. Eu sempre brincava, quando eu era mais nova, que eu dizia assim: podem falar qualquer coisa de mim, me xingar com qualquer tipo de xingamento, só não diga que eu sou mentirosa porque eu viro um bicho. Que a gente foi criada ali, né? Mentira sempre foi um grande pecado. Hoje, graças a Deus, eu já estou num período que eu posso dizer assim, acho que agora até se me chamarem de mentirosa, eu vou olhar e vou dizer, você acha? Que pena. Eu não vou me ofender. Mas eu ainda estou num trabalho, não pensem vocês que eu ainda não me sinto ofendida com isso ou com aquilo, porque toca, é difícil. Esse é um ensinamento que nós temos que fazer para nós mesmos, que aí é mais difícil ainda, porque é muito fácil a gente falar para os outros. O difícil é a gente mesmo se ouvir e se conduzir. No nosso Livro dos Espíritos, na questão 937, fala assim: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Porque muitas vezes todos já devem ter ouvido dizer, ou já tiveram a oportunidade, a infeliz oportunidade, de passar por momentos em que, um amigo, aquele amigo de muitos anos, aquele colega do colégio de muitos anos, aquele vizinho, aquela filha, aquele irmão, enfim, alguém que a gente preza muito, chega um dia e diz assim, não, porque eu não aguento mais, porque tu é uma pessoa mesmo que não dá, porque tem que ser tudo do teu jeito, eu não quero mais saber, porque isso, porque aquilo outro. E aí a gente fica arrasado, A gente fica magoado. Meu Deus, tantos anos eu sou amiga dessa pessoa, tanto eu escutei os problemas dela, tanto eu apoiei com isso, ajudei com aquilo, nunca reclamei das coisas que ela fez, que ela chegava atrasada, que essa pessoa não me atendia quando eu queria, e uma vez que eu tive que dizer que não ia poder atender, a pessoa derramou sobre mim uma ira enorme. Ah, como eu estou triste, como eu sou infeliz, porque eu não sou reconhecido. Olha o que dizem os Espíritos. Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensai em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós e que foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus em sua vida foi zombado e desprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo, e não olheis o que dizem sobre ele os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem, ser-vos-á levada em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Porque nós já sabemos, meus irmãos,
cada um de nós recebe aquilo que planta. Concordam? E aí, também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 19, diz assim: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Porque às vezes a gente não repara, mas no fundo, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que aquela chamadinha de atenção no outro, que a gente diz que fez para ajudar, no fundo, tem muitas vezes aquela vontade de dizer: viu? Eu sabia que você ia errar. Viu como você cometeu esse erro? E essa atitude não é a atitude de um cristão. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. Foi aquilo que eu falei da criança também, né? A gente tem que cumprir. E ainda, a censura que se lança sobre os outros ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Por quê? Porque muitas vezes a gente joga o erro do outro na cara do outro, como se costuma dizer, mas não percebemos que nós mesmos já cometemos esses erros tantas vezes. E é justamente por isso que se faz necessário o exercício da parcimônia, da calma, para que não saiamos por aí apontando o dedo para os nossos irmãos. Nós não temos esse direito. Jesus, por si só, não chegava e criticava as pessoas pelos seus erros. Ele dava o caminho, dava a cura, e ele dizia: vai, não volta a pecar. Não volta para aquele caminho, segue esse. E só. E é isso que nós temos que aprender, porque é isso que irá facilitar a nossa relação, tanto na vida encarnada quanto na desencarnada. A gente tem que olhar com o olhar do amor, da esperança. Então, eu poderia dizer para vocês: meditemos no gasto excessivo de forças em que nos empenhamos levianamente no trato com assuntos da repartição de outrem. Quer ver reunião de família? Não, porque vocês já viram a filha, a minha sobrinha, filha da minha irmã tal, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, que não quer mais fazer aquilo, ou que se separou, ou que resolveu não ter filho, ou resolveu ter filho. O que eu tenho a ver com a vida da minha sobrinha?
posso até dizer, né? A fulana resolveu ter filho, que bom. A fulana resolveu não ter filho. Puxa, eu sinto muito, mas se ela está resolvida, né? Vamos respeitar a vontade dela. Na festa de aniversário da família. Vocês já viram como é que fulano está se comportando? Já viram que ele sempre bebe? Já viram que ele faz isso? Que ele fala alto? Que ele fala baixo? O que nós vamos ganhar com esse tipo de comentário? O que a gente tem a ver com a repartição lá do outro? Nós temos o dever de orar para que ele veja o caminho certo a seguir. Mas não somos nós que temos que esfregar a fronte. Porque cada um de nós está no seu momento de elevação. Quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por décadas sem a mínima utilidade, ventilando temas e questões que não nos dizem respeito? É aquela história, né? Se cada um fizer a sua parte, é isso que a gente tem que fazer. E se o outro não fizer, se nos sobrar tempo, disposição, força, façamos a dele também. Quem irá ganhar mais? Quem tirará melhor proveito? Aquele que mais fez. Aquele que mais ajudou. O que os outros pensam, aquilo que os outros pensam é ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações que são capazes diante da vida. Não posso forçar ninguém a pensar o que eu penso. Porque a doutrina espírita é maravilhosa, porque foi lá que eu me encontrei, porque lá eu sei as respostas de tudo. Tu tens, porque tens que entrar na doutrina dos espíritos comigo. Não, mas eu não quero. Eu sou feliz como eu sou. Eu sou ateu, ou eu sou católico, ou eu sou evangélico, enfim. Não, eu sou feliz como eu estou. Então tá, que bom. Que bom, né? A gente saber que a pessoa está feliz. Que bom, então fico feliz por você. Porque cada um usa o sapato que lhe cabe no pé. E olha que não é nem pelo número só. Né? Não adianta eu querer empurrar o meu sapato 36 na minha amiga que diz que o pezinho dela também é 36. Se o meu é magrinho e o dela é gordinho, não vai dar certo. Não adianta. E a gente às vezes quer porque quer, né? Não, mas é porque é um sapato tão confortável, tu tens que usar, tu tens que usar, tu tens que usar. Não é assim que a gente faz às vezes? Porque tu tem que ver como é gostoso. Como é bom ir num centro, escutar uma doutrina, receber um passe. A gente sai leve, sai bem. Mas eu me sinto bem fazendo o que eu faço na minha vida. Eu não quero ir no centro com você. Eu sou feliz do jeito que eu sou. Que bom. Porque essa é a vontade do nosso Pai, que saibamos ser felizes, do jeito que somos, como somos, tentando melhorar sempre, é claro. O que os outros falam, a palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é criação verbal que lhes pertencem. Isso é muito engraçado. Eu conheço uma pessoa que, assim, se tu diz uma determinada palavra para ela, é uma ofensa enorme.
E se tu disseres uma outra palavra para ela, é quase como um linguajar casual. E aí eu conheço uma outra pessoa que é justamente o contrário. O que para uma é uma coisa casual, para outra é uma ofensa enorme. Né? E o que era uma ofensa enorme para aquele passa a ser uma coisa casual para esse. Né? Então, são coisas de interpretação, de vivência. Né? Tem gente que diz assim: eu vou fazer pipi. Tem gente que diz: eu vou fazer xixi. São duas maneiras. E aí tem gente que diz assim: eu não gosto quando falo isso assim, desse jeito. Ai, parece tão... Aí outros já dizem assim: mas também ficar falando desse jeito parece coisa de criancinha. Parece coisa que fala para bebezinho, né? Vai lá fazer pipi. E tem outras maneiras, né? Na vida da gente é assim. Então eu tenho que pensar qual foi a intenção do outro para comigo. E não só das palavras. Porque a palavra, ela tem força. Mas a força da palavra vem da nossa intenção. Fala-se muito hoje sobre o racismo, né? E às vezes, assim, eu tenho pessoas negras que eu amo de paixão e que eu falo: vem cá, minha neguinha querida, minha amada. Está tudo bem. E eu tive uma moça que me ajudou muito com a minha filha quando eu era pequena, ela negra, e a minha filha bem branca, bem branca, bem branca. E ela dizia: vem cá, branquinha, vem, minha branquinha linda. E ela chamava sempre a minha filha de branquinha, a branquinha. E tá bom, tá tudo bem. Era muito amor envolvido. Tanto dela chamando a minha filha de branquinha, quanto o meu, chamando a pretinha da minha amiga, com muito amor. Então, é tudo muito relativo, gente. A gente não pode fixar a nossa vida, já estou terminando, na opinião, só na palavra do outro. Nós temos que entender o pensamento do outro. À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros e obrigação para nós. Respeito para os outros e obrigação para nós. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. A gente rala o joelho, bota um remedinho, diz para a mamãe que não vai mais andar sem o tênis, mas aí passa algum tempo, a gente acaba esquecendo, esquece do tênis e aí vai lá e tropeça de novo e rala o joelho de novo. Mas um dia a gente aprende. Porque é que nem andar de bicicleta, né? Se não cair várias vezes, nunca vai saber andar direito. E essa é a vida do cristão que está nesse processo evolutivo de aprendizado. Que possamos todos nós, unidos no amor, na vontade, sermos amanhã melhores do que hoje. Porque eu tenho certeza que nós hoje tenhamos conseguido ser um pouquinho melhor do que ontem. Minha gratidão a todos pela oportunidade, uma boa noite e que Deus e a sua luz esteja com todos vocês e com essa casa.